Bem, estamos a 23 dias da ocorrência do acidente, o rompimento da barragem da mineradora Samarco, no município de Mariana, em Minas Gerais. Romperam-se as barragens de Fundão e Santarém. A BID vem acompanhando detalhadamente pela mídia a evolução desse acidente. Nossa função, como instituição dedicada a estudos do desenvolvimento sustentável, é avaliar quais são os impactos e principalmente as causas desse acidente, de modo a identificar alternativas futuras, identificar as lições aprendidas para a prevenção de que novos desastres como esse não venham a ocorrer no Brasil. Alguns fatos são relevantes, como por exemplo, a FEAM, que é o órgão fiscalizador do Estado de Minas para as questões ambientais, havia feito uma recomendação da necessidade de reparo na barragem. Essa informação é relevante em termos de avaliar as atitudes dos operadores e dos demais organismos envolvidos na fiscalização e no licenciamento dessas barragens. O promotor do Ministério Público do Meio Ambiente de Minas Gerais, Carlos Eduardo Ferreira Pinto, informou que o licenciamento dessas barragens estava vencido há mais de 2 anos e que uma tentativa de revalidação desse licenciamento não foi executado devido à greve do sistema do Estado de Meio Ambiente. Em julho foi realizada a última inspeção pela SUPRAM, que é a Superintendência Estadual encarregada de fiscalização dessas barragens. Um estudo de 2013 do Instituto Pristina e também do Ministério Público já havia indicado que medidas corretivas deveriam ter sido tomadas e essas recomendações não foram consideradas pela Samarco, empresa operadora das barragens. Este estudo já havia indicado que era necessário um monitoramento mais preciso sobre a integridade dessas barragens. Bem, considerando esse cenário, a BIDS, então, nesse período, desenvolveu um estudo baseado na metodologia DOES, Decisões Operacionais Efetivas e Seguras. Esta metodologia foi desenvolvida pela nossa equipe, baseada em conceitos apontados pela OANO, World Association of Nuclear Operators, que tem uma vasta experiência em questões de segurança operacional, devido ao seu papel de ser responsável pela fiscalização da segurança de mais de 450 usinas nucleares no mundo. Este é um dos maiores bancos de dados sobre questões de segurança no mundo. Baseado nessa metodologia, então, aplicamos 5 princípios que norteiam o comportamento operacional seguro e efetivo, considerando o levantamento que fizemos de informações divulgadas pela mídia com opiniões de operadores, agentes fiscalizadores, autoridades, público afetado direto ou indiretamente, e coletamos 82 fatos e relatos que foram utilizados como base para esta compilação e classificação dos fatores que podem estar por trás das causas do acidente. É a primeira análise abrangente sobre esta questão, sobre este desastre. Estes princípios, eles cobrem a questão da identificação das condições que possam ameaçar a segurança. O segundo princípio, ele trata da questão do papel e da responsabilidade dos operadores, dos agentes envolvidos, inclusive os agentes de fiscalização. O terceiro princípio é dedicado à identificação das condições operacionais que possam alterar, que possam influenciar negativamente e colocar em risco a instalação. O quarto princípio se refere à questão da consideração dos riscos envolvidos na operação, inclusive as questões de projeto que envolvem a segurança e as análises de risco. O quinto princípio se refere aos planos de emergência, às alternativas que possam ser definidas na operação e que podem impedir, podem mitigar
pode mitigar as influências que possam levar a um acidente. Bem, os nossos resultados, eles indicam que o princípio 1, que é exatamente a carência na identificação de condições potencialmente perigosas, e o princípio 4, que é a questão da ausência de considerações adequadas do risco operacional, foram onde nós tivemos maiores concentrações, da ordem de 60% das observações compiladas. A questão, o princípio 3, que trata da identificação imediata das condições operacionais que possam levar a um acidente e também que devem ser consideradas e medidas devem ser tomadas para evitar uma evolução negativa, teve uma concentração menor, em torno de 30%. Bem, a nossa conclusão principal, baseada nessas informações, comparando com uma análise semelhante que fizemos para o caso do vazamento de petróleo no Golfo do México, indicam que as causas do acidente estão concentradas em áreas onde realmente é necessário uma severa mudança de postura no Brasil. A questão da identificação do risco potencial, ela é fundamental desde o projeto de uma instalação. Não se pode negligenciar fatores como que apontamos no início deste vídeo, em que dados fornecidos por autoridades, por cientistas ou por organizações do Estado responsável pela operação, eles devem ser minuciosamente considerados, avaliados, se aquilo tem uma validade ou não. As bases de projeto, considerando os acidentes que são chamados acidentes básicos de projeto, eles têm que ser reavaliados. E nesse caso é fundamental que o órgão regulador esteja atento para saber, na hora do licenciamento, se o potencial de risco, nesse caso os órgãos reguladores têm que estar presentes para verificar a atualidade das informações, principalmente quando um alerta é dado, uma informação nova é colocada, como recomendações do estudo que sugeriu o monitoramento da integridade e que não foi feito. Há uma série de indícios nessas indicações, nos 82 fatos e relatos que nós analisamos, esses 60% de fatores estão ligados a essa falta de percepção de uma condição que pode colocar em risco a operação segura da instalação. Então, essa é uma primeira percepção nossa, que já nos leva à conclusão de que a questão da cultura de segurança não estava devidamente presente nessas empresas. Esses grupos atuam, partem do princípio de que o licenciamento ele já é uma garantia de que a operação será segura, mas isso depende da postura da organização, que deve ter uma cultura de segurança arraigada, desde o diretor, desde o presidente até o operário na base, até os operadores. Atitudes questionadoras, independentes, que possam realmente assegurar que qualquer condição que possa influenciar negativamente, levar a um desastre, sejam imediatamente reconhecidas e comunicadas a toda a cadeia de comando da empresa. O segundo fator mais presente é a questão da análise de risco. Ora, é evidente que quando um operador sabe que um desastre naquela barragem vai causar todos os impactos que nós observamos nesse desastre, questão ambiental, poluição dos rios, a mortandade de espécies, a morte de pessoas, áreas imensas vão se tornar inúteis por muito tempo, a recuperação vai custar bilhões e bilhões, não se sabe ainda quanto vai se custar isso. Ora, se eu sou um operador e sei que um desastre como esse pode levar a essas consequências todas que nós observamos, isso é um retrato muito claro de que o risco, a análise de risco dessa empresa, desse grupo, não foi feito adequadamente. Porque se fosse feito adequadamente, isso não teria acontecido. Esse é um dos pontos principais dessa questão. Porque as empresas querem ter um retorno financeiro para atender os seus acionistas, querem dar resultados, mas negligenciam os investimentos necessários, os cuidados necessários para evitar um desastre como esse. Ora, é claro que até do ponto de vista empresarial isso é um contrassenso, porque todo esse
lucro que a empresa teve, grande parte dele poderá levar, inclusive, à própria insolvência da empresa. Então é uma contradição. As empresas têm as empresas que operam instalações com grande risco de acontecer acidentes graves como esse, elas precisam mudar a postura, considerando que investimento em segurança é fundamental até mesmo para a sua operação empresarial, inclusive para o seu resultado financeiro, o seu resultado econômico. E para isso é necessário que também os órgãos reguladores tenham essa mesma percepção. Por isso, nós estamos recomendando no nosso relatório uma revisão das penalidades, das multas, inclusive novas penalidades. Porque só assim, infelizmente, é que esses grupos vão passar a ter uma responsabilidade ambiental, uma responsabilidade social verdadeira. E não aquela que escrevem nos relatórios, que são aceitos como belíssimos relatórios, super ilustrados, com palavras bonitas, mas que agora o resultado não condiz. Não condiz com o relatório, porque o relatório defende uma postura da empresa que na realidade não é verdadeira. Então, a nossa cobrança é para que as lições deste acidente gravíssimo, o acidente mais grave, o maior desastre ambiental no Brasil, ele não caia no esquecimento. E que as autoridades, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, definam uma agenda positiva com metas e prazos definidos. Senão, nós vamos ter repetido aqui casos como esse, como o caso da Chevron, do vazamento da Chevron na Baía de Campos. Podemos ter afundamento de novas plataformas e agora com o pré-sal precisamos rever também o papel da ANP. A ANP falhou gravemente na questão da Chevron. Foi a reboque dos fatos, ficou na defensiva e ainda confessou que não fez o dever de casa ao aprovar aquele projeto, aprovar aquela operação sem analisar o risco de falhas catastróficas nas instalações da Chevron. É hora de mudar, é hora do Brasil crescer. E para crescer é necessário que todos que têm responsabilidade assumam o seu papel. Inclusive, os órgãos de fiscalização falharam. Eles devem ser também responsabilizados por esse desastre. Não adianta chegar agora e dizer não, que nós estamos constatando tudo, fazendo declarações na televisão, mas o seu papel de fiscalizador não foi cumprido. E, portanto, eles têm também que responder por isso. E uma das respostas principais serão as atitudes para a prevenção de novos desastres como esse.